A primeira coisa é a história familiar. A gente já começa aí. Então, nós mulheres temos que conhecer o histórico da nossa mãe, né? Se a nossa mãe, ela teve pré-eclâmpsia na gestação, e principalmente se ela teve a eclâmpsia, que é a crise, né, a convulsão mesmo. Terceiro fator de risco que a gente tem, a obesidade, que seria um IMC acima de 35, ou seja, não é só o sobrepeso, é uma obesidade já grau 2. Pacientes, então, que possuem uma doença prévia à gestação de diabetes. Pacientes que possuem doenças autoimunes, como, por exemplo, às vezes um lúpus, uma tireoidopatia também, doença renal crônica. Essas pacientes, elas podem iniciar o uso do AS, que é aquele melhoral infantil, aquele comprimidinho rosa, sabe? Ele é um medicamento que ele vai fazer uma vasodilatação ali, promove uma vasodilatação daquelas arteríolas e uma melhora da adaptação placentária. E esse medicamento, ele deve ser iniciado a partir, né, no final do primeiro trimestre, logo no início do segundo trimestre, e o início dele não deve ultrapassar 16 semanas. E ele vai promover uma melhor adaptação. Então, pacientes com esses fatores de risco que eu citei, elas devem iniciar o uso profilático do AS e devem manter até o termo da gestação. Além disso, a gente tem um exame muito importante que é o morfológico do primeiro trimestre. Na maioria das cidades brasileiras, ele não é fornecido pelo SUS. Aqui, por exemplo, na minha região, ele não é fornecido pelo SUS. Mas é um exame de extrema importância para a gente avaliar, por exemplo, o risco de cromossomopatias e também deve ser avaliado também a medida do colo uterino para trabalho de parto prematuro e a avaliação do Doppler das artérias uterinas, que quando eles se encontram, né, com uma resistência aumentada, a gente diz que tem um fator preditor, então, de uma pré-eclâmpsia, e nisso a gente entra com o AS para prevenir complicações nessa paciente, prevenir uma pré-eclâmpsia. Não quer dizer que ela não vá ter, né? Mas a gente reduz bastante os riscos. Além disso, do AS, a gente tem também o carbonato de cálcio, que pode ser ingerido pela gestante. Agora, tem alguns pacientes que têm uma ingesta adequada de cálcio na dieta, que seria o equivalente a 1 queijo Minas por semana. Essa seria a ingesta adequada de cálcio que a mulher deve ter por semana. Nas mulheres que não gostam do consumo de leite, derivados, a gente orienta, então, a ingesta do carbonato de cálcio de 1 a 2 gramas por dia. E do AS. O AS fazer o uso dele após o jantar, né? Por intolerância gastrointestinal, de 100 a 162 miligramas por dia. Mas aqui no Brasil a gente só tem um comprimido de 100 mesmo, né?